Hoje o nosso tema é o novo coronavírus, doença que se chama Covid-2019, Covid-19. Falo especialmente para os médicos profissionais de saúde de Cordeirópolis que fazem atenção ambulatorial. O Covid-19 é causada por um vírus, um RNA, que ganhou o nome de SARS-CoV-2. Por quê? Nós já tínhamos coronavírus causando doença especial em 2002, na própria China, que era uma doença conhecida por SARS, que houve uma mortalidade grande, mas restrita fundamentalmente ao Sudeste Asiático. Não ganhou o mundo, o poder de invasão dela muito pequeno. E outra doença foi em 2009, fundamentalmente na Arábia Saudita, de um coronavírus vindo possivelmente de camelo, que causou uma mortalidade ainda maior, mas muito restrita a hospitais e a um ambiente hospitalar, inclusive a maior parte dos óbitos em profissionais de saúde. Essa recebeu o nome de MERS, MERS porque Middle East, dos países árabes da Península Arábica. Agora, em dezembro de 2009, em Wuhan, capital da província de Hubei, Wuhan é uma importante cidade do centro da China, cerca de 9 milhões de habitantes na sua população urbana e num conglomerado metropolitano de 19 a 20 milhões de habitantes. Portanto, uma população semelhante à da capital de São Paulo. Em dezembro, doença por coronavírus, e aí é bom também lembrar que coronavírus já há muitas décadas é conhecido como causador de infecções de vias aéreas superiores, IVAs, é um dos mais comuns agentes de IVAs, em alguns casos de diarreia, de doença de gastroenterite aguda. Mas esse, em dezembro, se apresentou com infecções banais e 5 casos graves de doença de pneumonia atípica com necessidade de assistência ventilatória e óbito. Quando aconteceu-se isso, se foi pesquisar o agente, não se encontrou agente nenhum, procurou-se algum agente novo e se descobriu o vírus, novo coronavírus, que recebeu esse nome de SARS-CoV-2. Doença inteiramente nova. Em seguida, já se descreveu toda a sequência genética do vírus e nós sabíamos já que esses coronavírus prévios nós não tínhamos, primeiro, nenhuma medicação eficaz, terapia eficaz específica. Não tínhamos vacina. Nós já tínhamos tido desafios de um coronavírus normais em pacientes imunodeprimidos, especialmente em transplante de medula óssea. E não obtivemos sucesso no desenvolvimento nem de vacina, nem de terapia específica. A primeira expectativa era de que nós poderíamos conter a doença no Sudeste Asiático. Nós tivemos a ajuda da China, que conseguiu fazer um bloqueio, até hoje o melhor bloqueio que nós tivemos, se os dados estiverem corretos. Se botou 21 milhões de pessoas em isolamento social, em toda a província de Hubei. Mas, para desencanto nosso, a capacidade de
transmissão desse vírus foi muito acima de qualquer expectativa inicial. A Covid-19 ganhou o mundo em semanas. Em um mês e meio, chegou na Itália, e foi na Itália que nós entendemos o tamanho do problema que nós estávamos enfrentando. Primeiro, nós tivemos a ciência de que não havia barreira alfandegária possível nos aeroportos para se evitar a invasão do coronavírus. Todos os países do mundo hoje apresentam casos com transmissão ativa. É uma verdadeira pandemia. Todos os países do mundo, ao mesmo tempo, estamos enfrentando o problema do Covid-19. No mundo, hoje, nós já temos 2.950.000 casos da doença oficialmente diagnosticados. E temos de óbitos 205 mil óbitos. Ou seja, é uma doença de proporções muito grandes e que nós não tivemos nos últimos anos uma experiência tão drástica com uma epidemia aguda. Hoje, o país mais atingido no mundo pelo coronavírus, Covid-19, é os Estados Unidos, especialmente em suas metrópoles, Nova York, onde o excesso de casos conseguiu fazer o caos na atenção sanitária, na assistência médica. Nós temos casos confirmados nos Estados Unidos de 940 mil casos, com 54 mil óbitos. No Brasil, nós temos oficialmente 62.572 casos e óbitos 4.266. Esses dados são dados oficiais. Nós temos uma testagem infinitamente pequena para que esses números se aproximem do real. O diagnóstico do Covid é clínico e laboratorial. A clínica mais comum é dor muscular, prostração, cefaleia e febre, e a maior parte das vezes que nem chega a ser febre, uma febrícula de 37,2, 37,5, 37,8 no início do quadro clínico. Muitas vezes há uma queixa de uma faringite, uma dor de garganta. Esse quadro, às vezes, pode se apresentar de forma que esses sintomas não se apresentam, pode se apresentar, inclusive, com uma diarreia. O quadro inicial seria de uma gastroenterocolite aguda, mas que evolui com sintoma respiratório. Sendo que, em alguns casos, há uma discussão de quanto por cento, 5, 10 ou mais por cento, são de pessoas inteiramente assintomáticas. Nós, para ter confirmação diagnóstica, nós temos a biologia molecular, que é o gold standard, que é o teste de escolha, que é o RT-PCR. É um teste que pode ser feito rapidamente e que é fundamental para o diagnóstico precoce e a política de isolamento dirigida. Outros testes são os testes sorológicos, onde tem uma baixíssima sensibilidade e que nós temos que esperar 10, 15 ou mais dias de evolução da doença para que seja detectável. Esse é um teste que funciona para se fazer um diagnóstico pós-epidemia, para se ver o tamanho, a extensão de pacientes com imunidade diagnosticada para o coronavírus. Absolutamente não nos ajuda
no diagnóstico precoce, no diagnóstico inicial. Mesmo nos casos ambulatoriais, é fundamental que façamos o RT-PCR do Covid-19 e que tenhamos um processo laboratorial rápido. Esse resultado pode ser obtido em 24, 48 horas com muita facilidade. 80%, 85% dos casos de Covid-19 são de apresentação clínica banal. Esses pacientes não vão evoluir para apresentação grave, não vão evoluir para pneumonia, não vão evoluir para insuficiência respiratória e podem muito bem ser acompanhados ambulatorialmente. Nós temos uma tradição no Brasil que o paciente, seja a queixa que for, é procurar o pronto-socorro. Nós temos um problema com atenção em pronto-socorro, porque no pronto-socorro nós não temos segmento. Cada vez que ele fizer um retorno, ele vai ser visto por um médico diferente, por uma equipe diferente. E é fundamental que essa grande maioria de pacientes de Covid tenha um acompanhamento clínico apropriado, individualizado. Esses casos não graves, eles devem ser atendidos ambulatorialmente. E para isso é necessário uma facilitação de acesso e de retorno. O acompanhamento, o monitoramento pode ser feito ou com visitas domiciliares ou com telemedicina. Bem orientado, esses pacientes podem muito bem ter um acompanhamento ambulatorial ou domiciliar o tempo inteiro da sua doença, levando do início ao fim acompanhamento médico feito pela equipe das unidades básicas de saúde. No ambulatório, que paciente vai bem? Pacientes não graves, paciente com apresentação leve, são pacientes, primeiro, de baixo risco de complicação. Então, são pacientes não imunodeprimidos, com idade abaixo de 65 anos, com boa aceitação alimentar, que não apresentem comorbidade importante, não sejam diabéticos, não sejam hipertensos, não tenham insuficiência cardíaca, não tenham doença vascular. Devem ter monitorado através da oximetria diária, de 1 a 2 vezes por dia, através de um oxímetro. A saturação deve estar acima de 93% de saturação de oxigênio. A temperatura axilar deve ser no máximo de 37,8, 38 graus Celsius. E deve ser mantido o isolamento social residencial. O paciente deve usar máscara cirúrgica todo o tempo, lavar a mão constantemente, sempre que pegar um objeto, deve ter os seus utensílios próprios, não socializados, a alimentação, os talheres, os pratos, a toalha, de preferência um banheiro privativo. Fundamental, um laboratório básico inicial para acompanhamento desse paciente. Deve ser um hemograma, um perfil hepático, ureia, creatinina, um dímero D. O dímero D costuma aumentar, inclusive, as doenças de hipercoagulação. Tem causado tromboses, embolias maciças que levam a óbito de um terço dos casos. Um terço dos casos de óbito são causadas por embolia. Proteína C reativa, ferritina, coagulograma, o RT-PCR, que já falamos no bloco anterior, e
investigação diagnóstica de outras doenças virais que estejam ocorrendo epidemicamente ao mesmo tempo, feito a doença influenza, H1N1, H5N3, dengue, enfim, desconfiar sempre que possa haver outro diagnóstico diferencial, até mesmo a concomitância de doenças epidêmicas. Medicação. Não há terapia específica para o paciente Covid-19. O paciente tem oferta de várias possibilidades terapêuticas que não há nenhuma comprovação de benefícios e algumas até já há comprovação de malefícios. Algumas podem piorar a apresentação clínica, algumas podem piorar o quadro de gravidade clínica. E o paciente ambulatorial deve se restringir a, primeiro, manter uma boa hidratação, manter uma alimentação básica diária. E através disso, para garantir isso, nós temos duas medicações essenciais. Antiemético, ondansetrona sublingual, por exemplo, e analgesia, a dipirona, 1 grama a cada 6 horas, no sentido de fazer com que o paciente se sinta melhor das dores que podem incomodá-lo e levar a uma prostração e uma incapacidade de se nutrir. Profissional de saúde, num momento de epidemia, como o do Covid-19, tem que zelar pela sua saúde, porque ele é um profissional necessário, difícil de ser substituído. Então, uma ação eficaz contra a epidemia é nós nos preservarmos como profissionais de saúde em inteira capacidade e não nos deixarmos infectar pelo vírus. Para isso é fundamental o uso adequado de EPIs, além de termos fluxos bem estabelecidos de pacientes com suspeitos e não suspeitos de Covid-19 dentro da unidade de atendimento. É fundamental o uso e treino no uso de paramentação. Todos devem usar máscara cirúrgica o tempo inteiro, todo o tempo de trabalho na unidade de atendimento. Você pode repetir só? É fundamental o uso de EPIs, porque passou uma moto de fundo e está muito alto. Só isso pode ser? É fundamental o uso adequado de EPIs o tempo inteiro que estivermos fazendo atenção na unidade de pronto-socorro. Primeiro, máscara cirúrgica o tempo inteiro. Segundo, ao atender o paciente, utilizarmos óculos de proteção ocular, máscara N95, um capote semi-impermeável e, de preferência, uma touca. A paramentação e principalmente a desparamentação deve ser supervisionada frequentemente. A chance de nós termos infecção, contaminação nesse momento da desparamentação é muito grande. Isso deve ter treinamento intermitente e supervisionado. Para atendimento ambulatorial de suspeitos de Covid-19, se faz absolutamente necessário que haja um fluxo próprio de entrada e permanência na unidade dos pacientes com suspeita e infecção respiratória. Deve ser garantida a atenção aos pacientes
diabéticos, aos pacientes hipertensos, aos pacientes que já fazem uso costumeiramente da unidade sanitária. E essas pessoas, esses pacientes, devem ter um fluxo próprio que não se mistura com o fluxo do paciente suspeito de Covid-19. Portanto, a porta de entrada deve haver uma triagem muito bem feita dos pacientes suspeitos de Covid ou de outras patologias. Paciente com suspeita de Covid-19 deve ser imediatamente usar uma máscara cirúrgica, lavar as mãos sempre que tiver contato com qualquer superfície ou com qualquer outra pessoa e utilizar de forma protocolar a sala onde será examinado. Deve haver um intervalo entre pacientes de pelo menos 2 horas e uma limpeza terminal detalhada nesse ambiente. Essa é uma segurança de interpacientes. As pessoas que estiverem presentes nessa sala devem usar preferencialmente máscaras N95. Médicos, pessoal de limpeza, enfermagem, auxiliar de enfermagem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Hélio Baixa. Meu e-mail é heliobaixa@gmail.com. As aulas são sempre restritas e as perguntas são um número muito grande. Eu me coloco à disposição para um atendimento individual a cada um de vocês. Obrigado.